Tour de France 2021, sétima etapa, 250 quilômetros, a etapa mais longa dos últimos 21 anos, pelo menos foi o que falaram durante a transmissão. Sem enrolação, vamos ao que aconteceu na etapa mais longa. Primeiro, é um privilégio para nós, torcedores, para a gente acompanhar tanta coisa interessante em relação à dinâmica das equipes, aos novos atletas como o Mathieu Van Der Poel, o Van Aert, o Pogacar, o Mohoric, todos esses caras que eles mudam completamente a dinâmica de tudo que pode acontecer. Se nós formos observar da primeira etapa à sétima etapa, existe uma atenção muito grande no que o Pogacar pode fazer, e isso consequentemente mexe na estratégia das equipes. E uma vez que o Mathieu Van Der Poel ganhou a etapa, assumiu a camisa amarela, existe uma atenção muito grande no que ele pode fazer. E são dois atletas jovens. Se nós formos incluir a esses atletas o Mohoric, o Hirschi, o próprio Van Aert e outros nomes, além disso, nós temos a oportunidade de ver antigos ou nomes mais veteranos continuando fazendo parte do espetáculo. Ainda não apareceu, mas eu tenho certeza que vai aparecer o Valverde, o Nibali, que deu o ar da graça hoje, o Cavendish. Então é um momento muito especial para nós, torcedores, o que está acontecendo no Tour de France. Nesse momento, 208 quilômetros, foi o momento que finalmente a fuga, com 29 atletas, a fuga foi estabelecida. E daí a UAE, a equipe do Pogacar, ficou numa situação complicada. Eu gostaria de fazer uma pequena observação nessa história. Quem é o atleta de classificação geral de longe o mais forte do Tour de France? O Pogacar. Culturalmente, quem deveria ter a obrigação de controlar a fuga é a equipe do Camisa Amarela. Uma vez que o Camisa Amarela está na fuga, quem tem a obrigação de neutralizar, de controlar a fuga, é a equipe que supostamente é a equipe mais forte ou a equipe que tem o ciclista mais forte. No caso, o Pogacar, a UAE. A UAE não está preparada, ela não tem, por incrível que pareça, ela não tem um time que é forte o suficiente para conduzir o pelotão como a The Koenig Quick-Step tem, a Ineos tem, por incrível que pareça, a Bora tem. Talvez entre os favoritos, quem tem a pior equipe para conduzir o pelotão seja a UAE. Ao mesmo tempo, sendo o Pogacar o mais forte, o diretor da UAE deveria dar a louca e falar assim, que se exploda, manda o time para trás e fala assim, se ninguém quer ir buscar, a gente não vai ficar se desgastando. Porque a gente tem um atleta mais forte. Agora, culturalmente, isso ia causar um diz que me disse, já causou por conta da movimentação da Movistar no final, eu vou falar sobre isso. Mas eu acho que seria interessante, é uma linha muito tênue que divide respeitar a tradição do esporte e usar uma estratégia diferente. Porque já que o Pogacar era o mais forte, para que eu vou colocar o meu time inteiro? Que se exploda, deixa os caras abrirem 5 minutos, 10 minutos. Quem que é o atleta que tem mais chance de fechar esse gap lá na frente, na 18ª, 20ª etapa no contrarrelógio? O próprio Pogacar. Então seria curioso. De qualquer forma, a fuga formada com vários nomes, ver o camisa amarela na fuga é algo incrível, ver o Cavendish na fuga é algo incrível. Se vocês tiverem curiosidade, olha o tempo que o Cavendish fez no contrarrelógio. O Cavendish fez o contrarrelógio melhor do que muito atleta que vocês nem imaginam. Eu nem vou falar para vocês terem curiosidade de irem lá no resultado, no aplicativo do Tour de France e olhar o tempo do Cavendish no contrarrelógio. Ok. Esses são os caras da fuga, vários nomes importantes, são 29 caras, né? Sem dúvida nenhuma, o Campenaerts aparecia muito, o Mohoric aparecia, Van Aert, Van Der Poel, Nibali. O Nibali teve que fazer isso para a transmissão do Tour de France, mostrar o Nibali. Entre outros nomes, o Tunissen, o Nibali, o Squint. A negociação, a fuga, ela trabalhou muito bem até que o pelotão ficasse calmo. O Dylan Van Baarle da Ineos, que foi super importante estrategicamente. Então, a partir do momento que a fuga tinha 2 minutos e 30, se eu não me engano, do pelotão, daí
tudo se acalmou. A fuga, ela deu uma acalmada e o pelotão chegou num consenso de que a UAE foi para frente, mesmo a UAE não tendo esse motor para ir para frente, eles tinham que ir, supostamente, culturalmente eles tinham que ir, eles foram para frente. E aí foi engraçado, por que eu coloquei essa imagem? A UAE estava na frente. O último atleta da UAE é o Pogacar. A Jumbo-Visma, porque ela tem o Van Aert, que da equipe ele passa a ser o melhor na classificação geral, o que acontece? A Jumbo-Visma ela queria ficar imediatamente atrás do Pogacar, para impedir com que alguma equipe se empolgasse e ajudar a UAE. Há uma equipe que estava disputando, literalmente faltando 192 quilômetros, a Ineos Grenadier e a Jumbo-Visma disputando no ombro posicionamento na roda do Pogacar, como se fosse sprint final. Essas particularidades dessas pequenas interações das equipes, porque as equipes elas têm que se impor. Então tem essa história da cultura, do respeito, de como que a equipe vai se impor. E era uma ótima oportunidade para o UAE se impor. Eu não acho que eles conseguiram fazer isso, pelo contrário, os diretores esportivos das outras equipes deixaram a UAE fritar. Falaram assim, deixa os caras fritando, já que o Pogacar deu aquele espetáculo que ele deu, ele é o cara mais forte do Tour de France. Para que alguém vai ajudar o Pogacar? Não faz o mínimo sentido. Mas, de novo, eu acho que o cara da UAE, o diretor esportivo da UAE, devia passar o rádio e falar assim, todo mundo pro rabo do pelotão, que se exploda. Se ninguém quiser fechar o gap, a fuga vai chegar 30 minutos na frente. Depois a gente faz o Pogatinha dar uma paulada em todo mundo. Tô brincadeira, mas eu acho que ia causar uma polêmica, mas talvez fosse algo interessante. Aqui é o nosso Cavendish super empolgado. Cavendish está com motor. Essa foi uma das interações entre o Van Aert e o Van der Poel. Eu não sei se todo mundo acompanha o cyclocross, mas eles têm uma rivalidade que vem desde júnior, desde pequenininho lá, os dois super novinhos no cyclocross, e isso vem carregando. E parece que o ciclismo tem permitido com que eles curtam mais essa rivalidade, porque no cyclocross, como é um contra o outro, é uma rivalidade muito direta, os nervos acabam sendo mais à flor da pele. No ciclismo, como tem a equipe, e geralmente eles têm um papel específico designado pela equipe, então talvez eles tenham mais oportunidade de apreciar a performance de um e de outro, continuarem competitivos, mas de terem esses momentos de estratégia. Eles conversaram muito e o Van Aert é uma dúvida se ele quer a camisa amarela ou não. Ele é competitivo, então eu acho que a camisa amarela é super bem-vinda, mas talvez ele saiba que eu imagino que o Van Aert, ele acredita que ele tem um potencial melhor para administrar o Tour de France inteiro. Então ele não precisa queimar todas as fichas dele nesse momento para ganhar uma etapa ou especulando ganhar a camisa amarela. Porque o Van der Poel já está meio que escrito, até mesmo para o psicológico do Van der Poel, que em algum momento ele vai embora. Então para que o Van Aert vai ficar queimando a perna, dando paulada? Ali entre os dois é briga de cachorro grande. Para que o Van Aert vai ficar se expondo, tentando dar paulada no Van der Poel, apesar que ele fez isso, se ele sabe que o Van der Poel vai embora? Então é uma questão de estratégia. Os dois responsáveis pela fuga, os dois responsáveis por tudo que aconteceu, era o interesse e a competição entre os dois. E é claro que todos os outros atletas ali eles estavam se beneficiando. Foi interessante o Cavendish estar na fuga, porque ele conquistou a pontuação que ele precisa para a camisa verde, e além disso foi uma grande carona para ele conseguir passar pelas montanhas. No momento que ele sobrou, deixa eu ver se eu tenho um print. Aqui, ó, com 133 quilômetros, ele continuava na fuga. Essa era a imagem da UAE fritando, os caras sendo cozidos por todas as equipes, ninguém foi para frente. Faltando 65 quilômetros, eles estavam na frente. Faltando 52 quilômetros, o Cavendish, junto com a fuga, tinha uma vantagem de 7 minutos. Ou seja, em 50 quilômetros, o Cavendish podia ficar só passando manteiga no pedal.
esperar os 7 minutos do grupo atrás, descansar, comer, não sei o que, e passar pelas montanhas mais tranquilo e salvar o dia, tendo acumulado ponto para a camisa verde, tendo pegado uma carona na fuga e descansar para o dia seguinte. Para ele, sem dúvida nenhuma, foi um dia muito bom. Esse foi o Van Moor e o Mohoric. As grandes expectativas eram em relação ao Mohoric. Parece que o Mohoric, a partir desse momento, ele já ganhou a etapa mais longa da Volta à Espanha e a etapa mais longa do Giro de Itália. E ele mesmo disse na entrevista no final que ele gosta dessas etapas muito longas, porque ele não é explosivo, mas ele sabe que ele consegue sustentar um ritmo intenso por bastante tempo, desde que não seja explosivo. Então ele fez o que ele tinha que fazer, porque não dá para ficar esperando para disputar ou os especialistas na montanha, os caras que sobem melhor, ou no sprint final com os caras que tinham qualidade como o Van Aert e o Van der Poel. Então o Mohoric, ele resolveu sair. No primeiro momento, quem foi com ele foi o Van Moor, da Lotto Soudal. A Lotto Soudal está tentando encontrar o caminho de fazer alguma coisa a partir do momento que eles perderam o Caleb Ewan. Pouco tempo depois, quem chegou até eles foi o Campanarts. O Campanarts foi uma grande promessa. Talvez esse ano ele tenha encontrado o caminho melhor para ter uma melhor performance, mas de longe ele está no mesmo nível das expectativas que foram criadas com ele. E junto com o Campanarts veio o Stuyven da Trek. Então, essa movimentação da Trek, uma vez que o Nibali também estava na fuga, a grande pergunta é, o Stuyven deveria ficar junto com o Nibali ou o Nibali deveria ficar junto com o Stuyven? Mas na verdade o Nibali ficou no grupo principal da fuga e o Stuyven foi junto com o Mohoric. O Mohoric ele saiu conquistando, ele saiu coletando todos os pontos das montanhas, faltando 33 quilômetros. O Pogacar, ele tinha apenas o Rafał Majka, só. Faltando 33 quilômetros, sem palavras. Né? Ele precisava de muito mais apoio, a não ser que tivesse sido uma decisão estratégica, o que não foi. Literalmente, os atletas da UAE eles foram explodindo o motor. O último que sobrou foi o Rafał Majka, que provavelmente não, até onde eu consigo ler os atletas da UAE, ele é o mais forte, ele é o mais experiente, já foi um cara que lutou pela classificação geral e ele estava junto com o Pogacar. Eu gostaria de entender por que a Total Direct Energy ficou tão presente na cabeça do pelotão, ajudando. A não ser, a única coisa que eu consigo imaginar foi a atenção da mídia, a atenção da televisão, mas eu não acho que eles tinham um objetivo específico para estar ali na frente. Esse é o Mohoric coletando tudo que ele podia, voo solo. Eu acho que não foi necessariamente uma surpresa para todo mundo o Roglic ele começar a sofrer. Talvez tenha sido uma surpresa após o contrarrelógio que ele fez. Ele não fez um contrarrelógio fenomenal, mas todo mundo que viu as fotos do quanto ralado ele está e que geralmente os piores dias após um ralado é o segundo, terceiro dia, eu acho que não foi uma surpresa para todo mundo e talvez não tenha sido uma surpresa nem para ele nem para a equipe. Então talvez por isso que a equipe tenha se comportado da forma como se comportou, não deixando ninguém para ajudá-lo. Talvez já tivesse escrito de que não tô bem, façam, eu não sei, mas eu acho que não foi uma surpresa nem para ele, nem para a equipe. É uma pena porque com certeza ele acrescentaria vários elementos competitivos nessa história. 13 quilômetros para o final, ataque do Carapaz. É bonito ver o ataque do Carapaz. O Carapaz ele é agressivo. É bacana a imagem do Carapaz. Quando ele sai na missão, qual foi a competição que ele saiu num ataque com o Kwiatkowski, que eles chegaram juntos? Aquilo foi lindo demais. Eu esperaria que eles fizessem isso novamente. Mas ele saiu sozinho. Ele saiu super agressivo. Nesse momento dava a impressão, a Ineos acordou. A Ineos mandou o Carapaz vai abrir tempo, o Carapaz vai ficar na classificação geral. Não foi bem assim que aconteceu, porque Tour de France é Tour de France. Os dois caras que dominaram a cena do dia,
O Van Aert, ele fez um ataque desses ataques monstruosos que eles fazem em prova clássica, só que eles estão fazendo esse ataque dentro do Tour de France, na 7ª etapa, 250 km. Quem que foi o único cara que conseguiu seguir ele? Obviamente, o Mathieu Van Der Poel. Era visível que o Mathieu Van Der Poel estava sofrendo muito mais que o Van Aert. E daí depois eu falo o que o Van Aert falou sobre isso no final. Esse era o Carapaz, então tinha o Mohoric lá na frente, os perseguidores, o Mathieu Van Der Poel e o Van Aert, que se deslocaram um pouquinho do resto da perseguição, e o Carapaz. Aqui são os dois conversando, que eu acho que foi o momento em que eles chegaram a um acordo, vamos tentar fechar, vamos tentar ganhar tempo, eu quero a camisa, você também quer a camisa, mas nesse momento talvez você consiga a vitória, eu não sei o que eles falaram, mas é bacana ver essa interação entre os dois. Nessa foto dá para perceber que a bermuda, o bretelle do Avatar, tem muito mais sal do que a do Van Aert. Do Van Aert não tem nada, tá limpinha. Agora pode ser o tecido e etc. Mas dava para perceber pelo gesto, pelo pace, quando o Van Aert estava na frente no revezamento, o Van Der Poel tinha que pedalar atrás. Quando eles revezavam e o Van Der Poel ia para frente, o Van Aert dava umas pedaladas livres, ou seja, o Van Aert estava colocando um ritmo muito mais forte. Não forte o suficiente para conseguir largar o Avatar, mas eu acho que o próprio Avatar entendeu, falou assim, eu tô surfando na sua roda, eu consigo ajudar um pouco, mas é isso que eu consigo fazer. Então esses caras se entendem ali. Mohoric cruzando a linha de chegada, mais um esloveno para a história. A hora que o cara meteu um coraçãozinho, não precisa meter um coraçãozinho, faz qualquer coisa, sei lá, coraçãozinho. Enfim, monstro. 21 anos, é isso? Campeão esloveno? Tem um print legal aqui. Galera, me empolguei, meu. Não dá pra fazer esses vídeos super curtinhos, não sei o que. Eu sei que tem gente que não gosta. É uma pena. Mas é o momento que eu converso com vocês. Daqui é o Stuyven, né? Da Trek. Uma estratégia meio estranha da Trek, mas no final das contas passou a linha de chegada em segundo. Não tem muita atenção em relação ao que a Trek poderia fazer, a não ser o Nibali, o Shark. Daqui é o Mohoric chorando, lógico, emocionado. Cara, eu não acreditei. Ninguém acreditou. Por que aconteceu? Eles não mostraram muito. Como tinha o Van Der Poel, o Van Aert, o Mohoric, eles mostraram o bloco principal do ataque do Carapaz, mas não ficaram mostrando constantemente. De repente eu vejo o Carapaz olhando para trás, meio que já comemorando, né? Ganhei pelo menos 2, 3 minutos. Cara, a hora que eu olho a cena que vai ser o próximo print, o Van Der Poel, ele... Calma aí, deixa eu mostrar, eu tenho a imagem. Olha o estado do Van Der Poel, morto. E a marretada que ele... Quer dizer, ele tomou uma marretada de quem? De ninguém, ele tomou uma marretada do próprio Tour de France. Cabecinha, sabe quando desativa, relaxa o músculo aqui, ó, puf, a cabeça pesa 1 tonelada, morto. Cena rara, hein? Olha essa cena. Aquela cena que o Carapaz olha para trás, não era para se certificar que ele tem 2 minutos de vantagem do grupo, era para ver que o grupo tava atrás. O Carapaz fez toda a força que ele fez por 13 quilômetros, no osso, no limite, e ele foi neutralizado pelo grupo. E daí, o que aconteceu foi que a Ineos foi reclamar com a Movistar, porque que a Movistar foi ajudar a fechar o gap do Carapaz, e realmente, eu não sei se aconteceu dessa forma, porque a imagem não mostrou, mas antes disso, desculpa a falta de cronologia, porque é no calor da emoção, mas algo importante, o Dylan Van Baarle da Ineos, ele estava na fuga e ele esperou o Carapaz, é que eu não tenho o print, é uma pena não poder usar mais imagem. Ele esperou o Carapaz, ajudou, a hora que o Carapaz fez a movimentação, ele ajudou durante um tempo o Carapaz, só que o Carapaz estava muito forte, o Dylan Van Baarle passou o dia inteiro na fuga e os caras andaram forte na fuga, de qualquer forma colaborou um pouco. Então a Ineos estava tudo preparado para o ataque do Carapaz. O Carapaz fez o ataque e dá a impressão que a Movistar, supostamente a Ineos entende que a Movistar fechou o gap do Carapaz. Sério? A Movistar não consegue ajudar nem os próprios ciclistas. Entendeu?
se não tem polêmica com a Movistar, não tem o World Tour. A Movistar é uma verdadeira bagunça. E posso te falar, o diretor esportivo da Movistar, ele estava assistindo a Copa do Mundo de mountain bike, eles não estavam vendo a etapa. Geralmente é o atleta que tira o rádio, né? Os diretores esportivos da Movistar, eles que desligam o rádio e falam, deixa os caras se quebrarem lá, vamos assistir a Copa do Mundo de mountain bike. Então, eu sinceramente, tudo que vem da Movistar que fala, a Movistar ajudou determinado atleta, eles não conseguem ajudar nem os próprios atletas, vão conseguir se organizar para ajudar uma outra equipe. Talvez eles estejam fazendo isso para o Enrico Mas, que eu acho que Enrico Mas, Rigoberto Urán, são caras que a gente tem que ficar de olho, porque começa a abrir oportunidade para eles. Eles não são marcados e são caras que têm qualidade para de repente fazer alguma coisa. Mas a grande perda do dia foi o Carapaz, o grande sofrimento do dia foi desse cara morto. Vocês conhecem esse cara? Nem parece o Avatar. Parece outro cara. Mohoric, Stuyven, Nielsen, o Van der Poel. No final das contas, o Van der Poel, ele ainda conseguiu dar um sprint no final. O Van der Poel e o Van Aert pegaram um pedaço da fuga. Chegaram nesse grupo, o Van der Poel deu o sprint e ainda chegou na frente. Foi o primeiro a cruzar a linha de chegada. Van der Poel, Asgreen, Bonamur, é isso? Conrad, Van Aert, Van Moor e Godon. O que tem nessa água eslovena? Brincadeira. Eu não gosto de fazer esse tipo de brincadeira, porque daí o pessoal começa, é isso, aquilo, não sei o quê. Já falei que a minha questão com relação ao doping é o seguinte, todo mundo é inocente até ser pego. Para mim é entretenimento, se um dia aparecer que o Mohoric, que o Pogacar foi suspenso por doping, ok. Ok, que eu digo? Vou torcer para outra pessoa, não apoio, mesmo que as pessoas falem, todo mundo toma, então é normal. Não, eu não gosto desse discurso, eu não gosto da mensagem desse discurso. Eu acho que a partir do momento que você se propõe a fazer algo, existe o regulamento, você tem que cumprir o regulamento, e eu não gosto da mensagem de que porque todo mundo não cumpre o regulamento, eu não vou cumprir porque todo mundo não está cumprindo, então está tudo bem. Mas, de qualquer forma, os eslovenos, eles estão numa fase que, pelo amor de Deus, olha a carinha deles. Pergunta se o Pogacar está preocupado, se o Pogacar estava preocupado com o tempo que alguém abriu dele. Primeiro, é um moleque, o moleque está lá curtindo, entendeu? E ele dá a impressão que ele curte mesmo. Tá preocupado nada, daqui a um pouco ele dá uma sapatada em alguém. Agora, diferente do que foi ano passado, ele vai ser cada vez mais marcado. Né? Ele se diverte enquanto ele consegue entregar resultado. Vai chegar num determinado momento que talvez isso não aconteça de forma tão frequente. Então é um gap difícil de fechar. Por enquanto é divertido. Mas vamos ver nos cenas do próximo capítulo. O que aconteceu com a classificação geral? O Van der Poel incrivelmente continua com a camisa amarela. Van Aert na segunda colocação deu uma bagunçada na classificação geral. O Kaspar Asgreen, Mohoric, Pogacar, olha lá. Teve um monte de gente que foi para classificação, que subiu na classificação geral por conta do que aconteceu na fuga de hoje. O Asgreen, Mohoric, o Nibali, o Pogacar se segurou na classificação geral por conta do tempo que ele tinha, o Alaphilippe se segurou na classificação geral, Lutsenko, Latour, Rigoberto Urán. A imprensa tem falado bastante do Latour, eu tenho falado do Gadu, e o Gadu nem sei onde que o Gadu tá. O Gadu foi comer, sei lá onde que o Gadu tá. Gadu, cadê você? Esse é o Geraint Thomas na entrevista dele, dizendo que foi engraçado que ele citou o Roglic. Tanto ele quanto o Roglic é muito difícil, precisa de pelo menos 3, 4, 5 dias para voltar a se sentir bem após um tombo, os ralados, a energia que o corpo precisa. Esse é o Van Aert, muito bacana a entrevista do Van Aert. Perguntaram para ele se dava a impressão que ele estava competindo de tandem, porque o Avatar sempre estava na roda dele. E foi muito bacana a resposta dele, super madura. Ele falou assim, mas é o que ele tinha que fazer. Eu sou um cara que teoricamente ameaço a camisa amarela dele, ele quer manter a camisa amarela e ele tem que me marcar. É isso que ele tem que fazer. Daí perguntaram sobre a camisa amarela, ele disse que ele continua dizendo que não. Eu acho que racionalmente é difícil imaginar que ele tem essa ambição, principalmente pelas grandes montanhas. Então não dá para saber, não dá para saber
se é um jogo de estratégia, se é realmente consciente de que ele até pode conquistar a camisa amarela, mas imaginar que ele pode ganhar o Tour de France é um outro cenário e que eles continuam, eles mesmo hoje, eles continuam com o mesmo plano com o plano dele de ganhar a etapa e da classificação geral entre o Primož Roglič e o companheiro de equipe do Roglič, que estava super bem, mas e que parece que hoje não foi super bem. Acho que eu tenho que acabar o vídeo, né? Tem uma outra imagem que é só para dar uma olhada na classificação. Esses são os 18 primeiros, daí chegou o pessoal da fuga. O Alaphilippe, o Enrico Mas, o Carapaz, o Latour, Higuita, a gente não falou do Higuita, Lutsenko falou muito pouco, o Vingegaard da Jumbo-Visma. Talvez o Vingegaard ele comece a aparecer. Eu acho ainda que, dependendo do que acontecer nas próximas etapas, ainda tem chance de aparecerem novamente para lutar pelo top 5, o que consequentemente abre a porta para disputar o top 3. Tanto o Geraint Thomas, que está super bem, o Primož Roglič, que está super bem, mas tem outros caras aqui que podem fazer algumas coisas interessantes. Em relação à classificação geral um pouco mais ampla, entre os 20 primeiros tem o Asgreen Mohoric, o Nibali na sexta, o Rigoberto Urán, Vingegaard, Carapaz, Geraint Thomas. O Geraint Thomas a 5 minutos é muita coisa, mas a gente precisa lembrar que são 5 minutos, a gente não chegou nas montanhas ainda. Enrico Mas, 5 minutos, Fuglsang. Então, esses caras com diferença de 4, 5 minutos, porque pensa o seguinte, eles têm uma diferença de 4, 5 minutos do Van der Poel, do Van Aert, mas eles têm uma diferença de 2, 3 minutos apenas do Pogacar. Então, na minha opinião, apesar de todo o auê que se causou, na minha opinião, ainda existe muita briga para acontecer, mas ainda o Pogacar, de longe, ele é o cara mais forte, certo? Opiniões, sintam-se à vontade, hoje eu me empolguei, mas eu acho que é um ótimo vídeo para sexta-feira, todo mundo tem mais tempo. Abraço, tchau, comentários.